A paz do Senhor, amada igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus para sermos ministrados pelo Senhor. Hoje a minha parte que a mim foi designado é falar sobre autoridade e submissão no reino de Deus. E é um assunto em que a igreja do Senhor realmente precisa revisar de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque nós, como povo de Deus, temos um parâmetro, nós temos algo que define a nossa conduta, e esse algo é a palavra de Deus. Então, o mundo secularista, ele tem as suas próprias concepções e conceitos acerca de autoridade e liderança, mas nós, como igreja do Senhor, precisamos refletir isso à luz da palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer aqui nessa tarde. Tá certo? Quando eu fui começar a preparar esse material, eu me reportei para o livro de Juízes. Até aí na apostila que vocês receberam, eu tenho como base esse versículo. Juízes 17, versículo 6. Que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então nós sabemos que a época dos juízes foi uma época muito difícil para o povo de Israel. Uma época em que o povo se viu numa degradação moral e espiritual como nunca visto. E qual é a causa? Porque o livro repete essa frase, acho que mais umas 2 vezes. Qual era a causa de toda aquela degeneração moral e espiritual no povo de Israel? Cada um fazia o que bem lhe parecia. Não havia liderança, não havia rei em Israel. Os juízes eram levantados para julgar as causas do povo, mas o ministério deles era de curta duração. Por outro lado, quando os reis foram estabelecidos, a prosperidade reinou, voltou a reinar em Israel. Principalmente no reinado de Salomão, onde ali, eu acredito que uma vez ímpar na história, reuniu-se num governante sabedoria, riqueza e temor a Deus. Quando o pastor Werbston orou aqui hoje pelos nossos governantes, eu pensei comigo, meu Deus, reunir sabedoria e temor de Deus numa pessoa seria sim algo maravilhoso para a nossa nação e para o mundo. E essas qualidades foram reunidas em Salomão. Mas logo em seguida também o povo começou a pecar e a se distanciar. E novamente o povo volta a um estado deplorável. E nós aqui conhecemos a história de Israel, dos seus altos e baixos durante a história. Então, 2 coisas interessantes. Primeiro, isso nos ensina que todo grupo precisa de liderança. Se a liderança não existir, cada um fizer o que quiser, esse grupo, essa instituição, ela está fadada a fracassar. Por outro lado, se existir uma liderança e as pessoas se recusarem a ouvir essa liderança, também o efeito é o mesmo. E aí, irmãos, apesar de nós estarmos distantes há mais de 3.000 anos desse episódio de Israel, o nosso século é caracterizado pela desordem e a falta de lei. A nossa geração é uma geração que não se submete e que rejeita todo o princípio de liderança. Nós somos uma geração cauterizada já pela insubmissão. Porque a maioria tem uma ideia equivocada do que é autoridade. E a maioria tem esquecido qual é a fonte da autoridade.
E aí nós precisamos nos lembrar que nós somos seres livres, mas livres dentro dos limites estabelecidos por Deus para a nossa própria segurança. Os limites que Deus nos deu não são arbitrários, são limites para a nossa própria segurança. Nós aqui somos pais e mães, a maioria, e nós entendemos que os filhos muitas vezes não reconhecem e acham que nós somos ditadores quando nós impomos alguns limites. Mas todo pai e mãe aqui sabe que você impõe esses limites pensando na segurança dos seus filhos. Então Deus pensa na nossa segurança e por isso Ele nos deu limites e por isso Ele constituiu autoridades e liderança sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Seguida aí a gente vai ver o conceito e significado dessas duas palavras, autoridade e submissão. Autoridade, né, no latim, significa alguém que age livremente, que decide e faz. O grego também, que a palavra no grego é exousia, também o significado básico é liberdade para agir. E a submissão significa o ato, o efeito de submeter ou de se submeter. É a obediência, é a sujeição. Então, nós vamos trabalhar hoje dentro desses dois conceitos. E aí nós precisamos entender que a autoridade ela é exercida à medida que se reconhece que a pessoa que a exerce tem o direito de governar. Porque esse é um princípio que nós precisamos entender, porque ao contrário da obediência, é a anarquia, que é a consequência de uma rejeição à autoridade, que é a característica da nossa geração, já disse no início. Filhos que rejeitam a autoridade dos pais, e apesar dessa autoridade existir, ela muitas vezes não é exercida legalmente. A autoridade existe, mas os filhos não reconhecem ou não querem reconhecer a autoridade paterna. Alunos que rejeitam a autoridade dos seus professores. E cristãos que rejeitam a autoridade da sua liderança. Esse é o reflexo de um mundo caído, em que vivemos, onde todos reclamam o direito e a liberdade para agir, de acordo com a sua própria vontade, mas poucos querem se submeter. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que a autoridade, ela tem uma origem, ela tem uma fonte. E quem é a fonte e onde está a origem de toda a autoridade? Deus é a fonte de toda a autoridade. O seu trono está estabelecido sob a autoridade. Todas as coisas são criadas pela autoridade de Deus. Todas as leis físicas do universo são mantidas através da sua autoridade. E é uma das palavras hebraicas para descrever Deus é Kyrios, que significa a primeira essência de uma coisa ou autoridade. Deus é um ser, Senhor de si mesmo. E porque Ele é Senhor de si mesmo, Ele é Senhor de todas as coisas e sobre todas as coisas. Isso, irmãos, tem que nos levar a uma reverência a esse senhorio. E como disse Eli, lá em 1 Samuel 3,18, quando ele é alertado sobre o mal que ele estava trazendo sobre Israel por uma liderança fraca, e que o Senhor diz que vai penalizá-lo por isso, ele responde, Ele é Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Então, Ele é Senhor. E a igreja precisa reconhecer o senhorio de Cristo. O mundo não vai reconhecer esse senhorio, mas nós, a igreja, precisamos entender que Ele é Senhor. Ele é Senhor e Ele é soberano sobre as suas ações. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Então, todas as coisas são mantidas pelo poder da autoridade que vem de Deus. A autoridade divina representa o próprio Deus. Então, nós precisamos entender dois princípios a partir da fonte da autoridade. Primeiro, é Deus quem estabelece todos os que governam. Só Ele tem essa autoridade. Ele estabelece todos os que governam. A verdade é que ninguém pode estar no lugar legítimo de autoridade sem o conhecimento ou o consentimento de Deus. Precisamos ter essa ideia no nosso coração. Não importa onde a gente encontre uma autoridade. Neste mundo hoje, seja ela boa ou má, ela é legalmente reconhecida por Deus. Daniel 4:25 diz: o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem Ele quer. Amém, igreja? Então é isso que as Escrituras nos ensinam. Governos humanos, policiais, são instituições estabelecidas por Deus. Romanos 13, de 1 a 7. E o tipo de autoridade que governos e outros administradores terrestres possuem é chamado de autoridade delegada. Segunda coisa que nós aprendemos nesse princípio, onde a fonte de autoridade é Deus. Se nos rebelarmos contra essas autoridades, nos rebelamos contra uma ordenança do Senhor, do próprio Deus. E isso traz julgamento para as nossas vidas. Se estamos sujeitos à autoridade de Deus, nós também devemos estar sujeitos às autoridades delegadas. Amém? Frequentemente a gente escuta algumas pessoas dizerem: eu me sujeito a Deus, mas não me sujeito às pessoas. É impossível alguém se sujeitar a Deus e não ser uma pessoa que se sujeite a outra pessoa. Na verdade, a nossa insubmissão, ela reflete uma insubmissão direta a Deus. Porque se eu o reconheço como Senhor, e creio que Ele estabelece os governos, mas eu não me submeto, então eu estou me insubordinando à vontade primária de Deus. E eu sei que esse é um discurso, uma fala, que a gente não vê mais nem dentro das nossas igrejas, porque nós não queremos refletir sobre isso. Mas se a igreja, que nós vamos ver aqui a autoridade da igreja, não ensinar a verdade segundo as Escrituras, irmãos, quem é que vai ensinar? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. É aquela que sustenta a verdade, que anuncia a verdade. Então, nós precisamos voltar aos princípios da palavra de Deus e ensinar. Tá certo? Eu coloquei aí 2 versículos que eu acho muito interessantes sobre isso, que é Paulo escrevendo aos Efésios e a Filemon. Paulo estava preso. Quem o mantinha preso era o imperador ímpio. Mas Paulo, por entender que Deus é soberano e que estabelece, e nada acontece sem a permissão de Deus, Paulo não escreve dizendo assim: eu, Paulo, prisioneiro de César. Por que Paulo escreve dizendo: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo? Primeiro, porque a causa pelo qual ele estava preso era o Evangelho. Segundo, Paulo entendia o senhorio de Cristo, que ninguém poderia fazer algo que Deus não fosse permitido por Deus. Então nós precisamos hoje, como igreja evangélica, resgatar essa mentalidade de que nós vivemos e nos movemos segundo uma ordem soberana de Deus sobre as nossas vidas. E que se eu disser que alguém ou alguma coisa está me atrapalhando, ou me inibindo de fazer algo no reino de Deus, ou que eu sou
é uma presa dessa circunstância ou dessa pessoa, eu estou dizendo que Deus não tem autoridade e poder sobre a minha vida. Amém, igreja linda? Nós precisamos pedir a Deus um coração quebrantado à vontade de Deus. 1 Pedro 2,13 diz assim: por causa do Senhor, sujeitai-vos a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. A palavra sujeitai-vos é um termo militar, que significa colocar-se debaixo de alguém, subordinar-se a uma autoridade. Os cristãos são orientados a se submeter de forma voluntária. A Bíblia declara que o pecado é a transgressão da lei. E a palavra transgressão é anomia. E significa a condição de estar sem lei por causa da ignorância dela ou a sua violação. Colocada de forma simples, a transgressão significa não se submeter a uma lei ou à autoridade de Deus. Então nós precisamos aprender a nos submeter e a honrar as autoridades constituídas. Amém? A outra coisa que nós vamos ver é a questão da desobediência, que é a rejeição deliberada à autoridade de Deus. Desobediência significa uma recusa de ouvir. É teimosia, rejeição proposital e deliberada de uma autoridade. Para que a autoridade se expresse, é preciso que haja submissão. E nós nos submetemos obedecendo. Então, a maior das exigências que Deus faz ao homem, irmãos, é que ele o obedeça. Só que quando a gente fala de obediência e submissão, muitas vezes, só em ouvir essa palavra, cria-se uma resistência interior para se opor e se sujeitar àquela situação. E aí, eu gosto muito, e quem me despertou para isso, foi John Bevere, no seu livro, Debaixo de Suas Asas, recomendo você ler. E ele faz uma pergunta: qual foi o pecado de Adão? Adão não se prostituiu, Adão não se drogou, Adão não cometeu nenhum assassinato. Qual foi o pecado de Adão? Desobediência. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. Quando Deus coloca Adão ali no jardim, e ele faz essa proibição de todas as árvores do jardim você pode comer, menos essa. Ali Deus estava estabelecendo um princípio, onde Adão precisaria aprender a submeter-se para poder usar de autoridade. E aí, numa forma bem simplificada, ele não obedeceu a Deus. E como diz John Bevere, desde então, por causa da desobediência de Adão, o pecado se espalhou através das veias humanas. E infelizmente nós já nascemos com uma disposição para desobedecer. Eu gosto muito de dar essa ilustração, porque você vê uma criança, quando ela tem a primeira oportunidade de decidir alguma coisa, ela decide desobedecer. Não é? E aí nós precisamos entender isso. Nós somos pessoas predispostas a desobedecer. Então, submissão e desobediência. Submissão não é uma obediência inquestionável à autoridade ou subserviente. Não é uma submissão cega a toda ordem. Submissão é uma atitude do coração. A submissão, ela é uma atitude do coração. E aí, irmãos, nós precisamos obedecer leis e autoridades, primeiro que não violem o que Deus diz. Aqui Atos 4, 17 a 30, a gente vê Pedro e João, quando eles
é recomendado a eles que eles não preguem mais a palavra de Deus. Qual é a resposta deles, de Pedro? Ele diz: julgai se é justo diante de Deus obedecer a vocês mais do que a Deus. A autoridade, eu não posso obedecer a uma autoridade que fere os princípios de Deus. E um exemplo básico disso é o de Daniel 3, quando o rei manda construir uma grande estátua, e ali ele manda que as pessoas se curvem diante da sua imagem. E 3 jovens submissos, coração submisso a Deus, mas eles não obedeceram àquela ordem, porque eles disseram: meu rei, estou aqui parafraseando, nós temos a maior admiração pelo Senhor, mas nós não podemos desobedecer e desonrar o nosso Deus. E aí a gente vê muito isso na nossa geração hoje, irmãos. Quantos princípios às vezes nós quebramos no lar, na igreja, porque queremos muitas vezes não desagradar a pessoa e ferimos uma autoridade suprema, que é a santidade de Deus. Então nós devemos ter cuidado com isso. O princípio da autoridade humana, irmãos, é a submissão. A autoridade a gente encontra em toda parte, na escola, no lar. Às vezes o guarda do trânsito ou alguém que está investido de autoridade naquele momento, exerce autoridade sobre alguém que muitas vezes é maior do que ele, em profissão, em conhecimento. Mas naquele momento ele é autoridade sobre a nossa vida. E uma das coisas que nós precisamos aprender é a transitar entre autoridade e submissão. Por que nós precisamos aprender a transitar? Porque a única fonte, a única autoridade suprema em todos os momentos e em todos os lugares é Deus. Nós não. Um exemplo básico. Muitas vezes você é autoridade no seu trabalho, mas na igreja você exerce uma função apenas de membro da igreja, ainda não exerce uma liderança. Muitas vezes nós somos uma autoridade na igreja, mas não somos autoridade na nossa casa. Então, na igreja, eu sou uma liderança. Em casa, eu me submeto aos meus pais, as mulheres se submetem aos seus maridos. Há um grande equívoco de liderança, por exemplo, isso é muito comum no meio dos militares. Ele é um militar, ele tem autoridade, ele é revestido pelo Estado de autoridade. E muitas vezes ele quer usar esse tipo de autoridade dentro da casa dele. E aí ele impõe uma autoridade pelo cargo que ele ocupa e uma função que ele exerce lá no seu trabalho. E muitas vezes dentro de casa ele não sabe lidar com essa situação. Você já viu situações assim? E aí tem gente que diz: meu Deus, o meu pai ou o meu marido é um verdadeiro ditador. Porque não sabe transitar entre submissão e autoridade. Eu sempre ocupei cargos na igreja, mas dentro da minha casa eu me submetia ao meu marido. Dentro de casa a autoridade era ele. Hoje, meu marido não está em casa, está no seio do pai. Mas quando eu chego na casa da minha mãe, a autoridade é ela. Vocês estão compreendendo, amados? Porque nós não somos autoridades absolutas. A autoridade absoluta é Deus. Às vezes a gente se investe de uma posição eclesiástica, e aí onde chega é para ser reconhecido e tratado a partir daquela posição eclesiástica que você tem. Mas você esquece que você tem que transitar em ambientes onde você precisa respeitar as autoridades constituídas ali. Nós somos lideranças aqui na igreja. Todos vocês estão aqui porque são líderes. Eu, particularmente, quando eu estou na minha casa, na minha mãe, reunião de família, aí às vezes chega um sobrinho meu e diz: pastora,
E eu digo, pastora, não, eu sou sua tia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Quando a gente vê um cargo eclesiástico como algo onde eu posso exercer poder, está errado. Está errado. Nós somos chamados para servir. Amém, igreja? Então, uma pessoa que não se submete, ela não está apta para liderar. Esse é o princípio, e quem estabeleceu foi Deus. Ele primeiro ensinou a Adão o princípio da submissão, para depois ele estar apto para liderar. Aí você pergunta, e qual é o padrão de submissão? Jesus Cristo. Filipenses 2, 5 e 8. A 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia nos ensina que Deus Pai e Deus Filho são um. Jesus é Deus. Então, João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. A glória que Deus tinha no princípio também era a glória de Jesus, era a glória do Filho. O Pai e o Filho existem igualmente e são iguais em poder e autoridade. Mas é incrível a forma como Jesus escolheu se revelar ao mundo. E como Deus escolheu se revelar ao mundo. E ele escolheu, na forma humana, se revelar como um filho. Para representar o quê? A obediência. Ele poderia ter vindo com todo o poder e glória que ele tem. Mas ele escolheu, em figura humana, ser reconhecido na figura de um filho. E aí o texto diz isso, ele esvaziou-se do seu status divino. E trataram-no como um homem comum. Portanto, irmãos, há uma perfeita harmonia na divindade. Porque como filho, ele de boa vontade se submeteu à vontade do Pai. E alegremente o Pai assume o lugar de cabeça. E o filho reage em obediência. Ele poderia ter escolhido uma outra forma, mas ele escolheu essa. E eu acho ela perfeita. Você acha? É perfeita essa forma que ele escolheu. Portanto, a obediência foi iniciada por ele, por Jesus, o Filho de Deus. E uma vez que o Senhor deu início à obediência, o Pai tornou-se o cabeça de Cristo, e Cristo o cabeça da igreja. Eu amo Colossenses 1, quando ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, quando nós somos levantados como liderança na casa do Senhor, nós não estamos sendo levantados para ocupar este lugar da cabeça da igreja. Porque às vezes parece-me, principalmente nas lideranças de hoje, que é isso que as pessoas entendem. E nós não somos levantados para ser cabeça, só existe um cabeça sobre a sua igreja. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós, independente do cargo que nós ocupamos, nós devemos nos submeter ao cabeça. Ele governa, ele sustenta, ele planeja, ele dirige, ele faz todas as coisas no meio do seu povo. Ele é a cabeça. Tá certo, queridos? Isso não é comum
Na nossa congregação a gente faz, mas aqui diga aí para o seu irmão, você não é a cabeça da igreja. Você está lá para servir ao cabeça, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu amo isso. Então, se você está submetido ao cabeça, você tem toda liberdade em Cristo para exercer qualquer função no corpo de Cristo. E a autoridade da igreja, como é que ele faz com a autoridade da igreja? Efésios 4, 11, 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A coisa mais muito interessante desse texto, que eu amo, é ele dizer que ele deu para a sua igreja. Princípio básico para nós é que nós não temos igreja, a igreja não é do pastor. A igreja não é do pastor, mas o pastor é da igreja. Amém? Deus não deu a sua igreja para ninguém, mas Ele deu a nós para a sua igreja. É isso que o texto está dizendo. Ele deu. Nos deu para a igreja. E isso, irmãos, é privilégio. E nós devemos nos alegrar com isso. Não tem, muitas vezes a gente vê pessoas se queixando, é muito comum ver as pessoas se queixando da igreja. Até falando mal da igreja. Achando que a igreja, muitas vezes coloca a igreja como algo que está exaurindo a vida da pessoa. Eu já ouvi pessoas dizer assim, não se acabe por causa da igreja. E eu, no meu coração, eu digo, eu não estou me acabando por causa da igreja, nem ninguém faz isso. Sabe por quê, queridos? Porque a fonte, a cabeça, nutriu as pessoas, equipou pessoas e deu para a sua igreja. Então, se a igreja está exigindo algo de mim, de você, não é arbitrário, porque nós somos da igreja. A gente perdeu esse conceito. E muitas lideranças aí a gente vê pastores e líderes usando a igreja a seu bel prazer. E esquecem que eles são da igreja, mas a igreja não é dele, a igreja é do Senhor Jesus. E querendo que essa igreja seja aperfeiçoada, Ele deu para ela pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, para que essa igreja seja edificada. Então, nós aqui estamos como lideranças, e é esse o princípio de liderança que nós devemos absorver. Porque a igreja de hoje, ela está muito parecida com o modelo de governo secular. Mas a igreja jamais, ela vai ser dirigida por métodos e programas humanos. Nós podemos até usar os programas, mas ou Deus rege a sua igreja, ou nós não podemos fazer nada por ela. Deus instituiu 3 instituições na sociedade: o lar, o governo e a igreja, né? Então, a liderança na igreja precisa entender, uma liderança espiritual, ela é, antes de tudo, serva de Deus. Nós não somos designados liderança para mandar. Não sei se nas congregações, vocês já ouviu alguém dizer assim, não, agora sou eu que sou líder desse ministério, agora eu vou fazer do jeito que eu quiser. O líder espiritual, ele é levantado para servir a um propósito de Deus. Deus está desejando realizar algo neste lugar. E neste lugar Ele levanta alguém e essa pessoa é serva dele para cumprir um propósito dele. Nós precisamos compreender isso.
Uma pessoa levantada para liderar o povo de Deus está a serviço dele. E muitas vezes é um erro gravíssimo as pessoas acreditar que estão ali apenas para ser serva das pessoas. Nós servimos as pessoas, mas nós somos servos de Deus, em primeiro lugar, a serviço dele. Um exemplo básico é de Êxodo 32. Moisés passou muitos dias e o povo, impaciente, pede a Arão que levante um outro Deus, porque esse Moisés nós não sabemos mais nada dele. Arão, para agradar o povo, faz um bezerro de ouro. Quando Moisés chega e diz: o que foi que tu fez? Ele diz: não, o povo queria que eu fizesse. Irmãos, como liderança, se nós formos querer agradar o povo, porque coisinha para ter ideia boa é o povo. Cada um tem uma ideia. É ou não é verdade? Mas a visão, a igreja ela não é formada, constituída por ideias. É por uma visão de Deus. Então Deus tem uma visão. E Ele entrega para a liderança. E agora qual é a função dessa liderança? Comunicar a visão de Deus. Qual é a nossa função? Agregar juntamente com aquela liderança. Juntos para que a visão de Deus seja realizada no nosso meio. É perigoso para uma liderança viver de ideias dos membros das congregações. Tem até ideias boas e aplicáveis. Mas Deus não tem uma ideia para a igreja. Deus tem uma visão para o seu povo. Quando Ele quer levantar uma liderança para tirar o povo da terra do Egito, Ele levanta uma pessoa e dá essa visão para ela. E vocês conhecem muito bem a história de quantas pessoas se levantaram para contradizer porque que Deus também não daria essa revelação para outra pessoa. Então, como é que nós entendemos a visão de Deus para a igreja? Nos pés do Senhor. Buscando a Deus. Que é outra coisa que a nossa geração de líderes tem perdido. Porque a gente tem tanta coisa. A gente tem boa teologia, bons programas, bons métodos. A gente tem muita coisa boa. Mas nada disso substitui o orar. O quebrantar-se diante de Deus, interceder, ficar diante de Deus pelo povo. E a gente tem substituído isso. Precisamos resgatar isso, amém, queridos? Então a falta de prosperidade espiritual no meio dos líderes cristãos é enorme. E a maioria deles, a falta de prosperidade é porque eles têm feito concessões, tem deixado de buscar a Deus, tem confiado em programas. E aí, irmãos, perdem a sua autoridade espiritual. Olha o que é que nós muitas vezes fazemos. A gente quer que a igreja cresça, isso é muito saudável, querer que a igreja cresça. Mas na maioria das vezes é muito comum. Ao invés de nós dobrarmos o joelho e orar, pedir a Deus, porque a Bíblia diz que só Ele dá o crescimento. E quando Ele quer fazer crescer, Ele lhe dá as estratégias que Ele deseja realizar. A gente diz assim: não, igreja fulano de tal está crescendo. Vamos lá ver o que eles estão fazendo. Bora copiar o modelo, porque o modelo de igreja tal está bombando. Então o modelo de lá vai bombar aqui também. E não é assim que funciona. O Senhor está agindo lá daquela forma? Amém. Mas o Senhor tem uma visão para a sua comunidade, para a sua congregação. Deus tem algo para você e a sua comunidade realizar. E você pode até ver algumas coisas boas, mas busque a visão de Deus para a sua comunidade, para o seu ministério. Amém, igreja linda? Segunda coisa, a autoridade da liderança cristã não é medida pela posição, mas pelo serviço.
Porque esse desejo de poder, infelizmente, está no nosso coração. E Jesus, que é profundamente conhecedor, identificou isso no coração dos discípulos. Mateus 20, do 25 ao 27. Fizeram um pedido básico. Senhor, no teu reino, eu quero que os meus filhos, né, um se sente do teu lado direito e o outro do lado esquerdo. Só isso. Só. Ocupava o lugar do Pai e do Espírito Santo. Coisa básica. E aí começa uma discussão entre eles. E a discussão entre eles não é porque eles acharam o pedido daqueles discípulos absurdo. Mas é tipo assim, poxa, chegaram antes de nós ia pedir a mesma coisa. Chegaram antes. E Jesus é lindo, né? Oh, Jesus lindo. Conhecendo o coração. Jesus diz assim, ei, deixa eu ensinar uma coisinha básica para vocês, meus amores. Que no reino do mundo, os grandes governam os pequenos. Mas no meu reino, quem quiser ser grande tem que ser menor. Hã? Nos reinos do mundo, os grandes, os maiores, são aqueles que são mais revestidos de poder e autoridade. No meu reino, são os que servem. Como nós perdemos esse princípio de liderança cristã? Como ele está defasado no meu evangelho? Eu espero que todos aqui, eu creio que tem um coração no reino de Deus e está entendendo. Mas eu tenho certeza que esse discurso de hoje aqui em outros ambientes, talvez eu saísse apedrejada. Porque ninguém quer. A liderança cristã hoje virou status. Virou status, irmãos. E aí, por exemplo, alguém diz assim, por esses dias, né? Eita, você agora é presidente da convenção. Eu digo, eu continuo a mesma pessoa. Como é que você vê esse cargo? Porque se você vê como poder e privilégio, talvez você possa dizer, é uma coisa grande mesmo. Mas eu vejo como serviço e responsabilidade. Nenhum cargo no reino de Deus é para o nosso bel prazer. É uma responsabilidade muito maior para servir. Muito maior. E Jesus identificou isso no coração dos discípulos. E ele diz, no reino dos homens, os cargos e posições elevadas são conquistados. Mas no reino de Deus não é assim. É para aqueles a quem Deus escolheu. Por isso não há espaço para competição. Não adianta querer competir. É quem Deus designa. No reino do mundo, quando os homens chegam a elevada posição, olha com desprezo e oprime os que ficaram abaixo deles. Mas no reino de Deus não é assim. No reino do mundo, os cargos altos desfrutam de privilégios. No reino de Deus, as posições mais altas são oportunidades para o serviço. O mundo ensina que nós somos considerados grandes pela quantidade de pessoas que nos servem. Jesus ensina que os grandes no reino de Deus são medidos pela quantidade de pessoas que elas servem. Amém, igreja linda? E a autoridade e submissão no corpo de Cristo é uma interdependência. 1 Coríntios 12 vai dizer, 12, 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Essa analogia do corpo referente à igreja, ela é perfeita. Imagine você, o seu corpo humano, e alguém chegasse e dissesse, escolha um dos seus membros para ser arrancado. Você não dá nem a sua unha do dedo mínimo do pé, que ainda é menor do que a da mão. Por quê? Porque todos igualmente fazem parte. Todos igualmente são necessários. Em funções diferentes, uma coisa brilhante. Nenhum membro do nosso corpo trabalha para si mesmo, mas trabalha para o corpo. Trabalha para o corpo. Então, nós precisamos entender que todos os membros da igreja estão submetidos e sujeitos ao cabeça,
que dá vida e movimento à sua igreja. Quem é que dá movimento ao nosso corpo? A cabeça. Se você tiver um acidente vascular cerebral, dependendo do local onde aconteceu o acidente, aquele lado do seu corpo vai parar. Por quê? Porque houve um rompimento de comunicação entre a cabeça e aquele lado do seu corpo. Então, quem dá movimento real à igreja e vida à igreja é a cabeça. E todos igualmente temos que estar ligados a ela. E é por isso que Jesus, quando faz a analogia do agricultor e da videira, ele diz: vocês são ramos e eu sou a videira. E o ramo, para dar fruto, precisa estar ligado a mim. E quando nós entendemos isso, nós vamos aprender a cuidar melhor uns dos outros, a nos submeter uns aos outros, né? O corpo não está apenas sujeito à cabeça, mas os membros ajudam-se mutuamente e assim se sujeitam uns aos outros. É impossível um membro ser completo em si mesmo. Cada um de nós tem que aprender a permanecer na posição de membro e a aceitar as operações dos outros. E é por isso que a ordem em Efésios 5:21 é: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Às vezes a gente olha as escolhas de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, não são as nossas escolhas, né? E a gente tem dificuldade de se submeter uns aos outros dentro do corpo de Cristo. Às vezes é alguém que tem menos capacidade do que você. Aí a pessoa diz: eu me sujeitar a isso? De jeito nenhum. Às vezes é alguém mais novo do que você. Eu, já de cabelo branco, me sujeitar a uma criatura dessa? Mas nós precisamos conceber a ideia e viver essa ideia de que não existe essa disparidade no reino de Deus, porque nós estamos ligados a uma cabeça só. E essa cabeça traz movimento e vida e energia igualmente para todos. E nesse entendimento, irmãos, nós vamos fortalecendo uns aos outros. Teve uma pessoa da nossa comunidade, eu sempre gosto, quando eu lembro, de relatar isso. Ela sofreu o início de um infarto. E ela disse que foi dizer para o médico que achou uma coisa muito estranha, que quando ela estava passando mal, os seus órgãos internos, eles se mexiam tanto que balançavam o corpo dela. E ela pergunta: por que, doutor? Ele disse: porque quando os seus órgãos percebem que o coração vai parar, é como se eles dissessem assim: vamos acelerar o ritmo, que é para o coração não parar. É uma forma do corpo reagir para sustentar o coração em movimento, irmãos. Que coisa linda é a analogia do corpo para a igreja. Sabe, você vê alguém parando e todos os outros membros acelerar o processo para que aquele órgão permaneça vivo, ativo e em movimento. E eu sonho com isso para a igreja, para a nossa convenção. Porque muitas vezes a gente fica cada um na sua localidade e olha e diz: eu não concordei com essa ideia, eu não concordei com aquilo. Muitos boicotam porque não concordam. E aí eu dobro o joelho e digo: Senhor, que tipo de corpo nós estamos vivendo? Porque mesmo que a ideia não seja a que eu gostaria que fosse, mas é o corpo que vai ganhar, então eu não vou me abster de fazer a minha parte. E nós precisamos, como convenção, desenvolver essa mentalidade. Porque se nós não desenvolvermos essa mentalidade no meio de nós, liderança, nós somos uma instituição fadada a fracassar e a desaparecer. E eu creio que o Senhor está trazendo algo novo para as nossas vidas, porque Ele não deseja isso, irmãos. Ele deseja que a gente permaneça. Essa igreja como convenção é um projeto de Deus, não nasceu no coração de ninguém.
nasceu no coração de Deus. E o Senhor quer resgatar isso na sua igreja. E eu creio que o Senhor vai fazer isso. E Ele vai fazer não é por causa de mim ou de você, mas porque essa é a vontade dEle. E eu quero estar inserida na vontade dEle. Resgatar uma liderança espiritual, irmãos. Espiritual. Porque a autoridade espiritual é um representante de Deus a serviço dEle. Teve um cidadão que declarou algo lindo. Moralmente o cristão é chamado para a santidade. E dinamicamente ele é chamado para o serviço. Luciano Subirá diz, o problema hoje é que o serviço tem sido a prioridade em detrimento à santidade. Nós, lideranças, somos em primeiro lugar chamados para a santidade. Para viver nos pés do Senhor. Nós não podemos, irmãos, abrir mão disso. Quando nós somos chamados para um cargo de liderança, a primeira coisa que vem à mente é o que nós vamos fazer. Mas como liderança, você tem que representar a santidade de Deus para o seu povo. Dependência de Deus para o seu povo. A autoridade espiritual é um exemplo para os demais. Serraile. Acredito que os amados conheçam um livro chamado Santidade. Recomendo para quem não conhece. Diz que uma vez uma pessoa comentou o seguinte: Deus tem um padrão mais alto para os líderes do que para o restante do seu povo. Isso falando de 1 Timóteo 3. E Riley respondeu: de forma nenhuma. O padrão divino é o mesmo para todo cristão. A diferença é que os líderes têm que alcançar o padrão primeiro para servirem de exemplo. Nós precisamos resgatar isso como liderança. Richard Baxter, 1656, escreveu um livro que hoje ele é traduzido como O Pastor Aprovado. E olha a teologia que era ensinada naquela época. Olha os conselhos que ele dava para os seus alunos, futuros pastores. Tomem cuidado de si mesmo, para que seu exemplo não contradiga a doutrina, e assim vocês acabem sendo pedra de tropeço para os cegos. Não vivam nos pecados contra os quais pregam aos outros, e não sejam culpados daquilo que vocês condenam. Mantenham a inocência e andem sem ofensa. Cuidem que não denuncie o pecado sem que o tenha vencido em sua própria vida, para que ao tentar tirar dos outros, os senhores mesmos não se tornem escravos dele. Segundo Pedro diz, vivam como os que vivem em santo procedimento e piedade. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem compromisso com a santidade dele. Se nós deixarmos de representar a santidade de Deus como liderança, o Senhor retira de nós o seu candeeiro. Não precisa eu dizer como está a instituição da qual nós saímos. Porque Deus não tem compromisso com placa de igreja. E eu creio, irmãos, esse CCM, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos para estar aqui, quantos de nós não diz, para que mesmo isso, pelo amor de Deus, eu já sou líder, eu já sou presbítero. É porque nós estamos em constante crescimento e precisamos revisar a nossa vida espiritual. Qual é a forma de servo? Nós já vamos encerrar. Você pergunta, qual é a forma de um servo? Jesus Cristo, né? Na última ceia, ele fez uma demonstração poderosa de autoridade. Quando comiam juntos, Jesus levantou-se, tirou da sua roupa de cima, cingiu-se com uma toalha, vestiu-se como um servo. Eu sei que todos aqui nós sabemos que isso era um serviço de um escravo. As ruas empoeiradas daquele lugar, as pessoas andavam muito a pé. E como sinal
de que aquela pessoa era bem-vinda na casa de alguém, o dono da casa pedia que o seu escravo trouxesse uma bacia, lavasse os pés, que servia de limpeza e de refrigério, enxugasse os pés daquela pessoa. Vocês imaginam o choque para os discípulos ver Jesus fazendo o serviço de um escravo. E Jesus lava os pés dos discípulos. Pedro, muito impulsivo por temperamento, diz: Senhor, jamais tu vai lavar meus pés. E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar, tu não tem nem parte comigo. Exagerado, ele diz: pois me banhe. E Jesus diz: Pedro, não precisa, tu está lavado pela palavra, precisa só lavar os pés. Sabia o que nós estamos fazendo no CCM? Lavando os pés, amigo. Porque nós já somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, amém? Aí Jesus vê o espanto dos discípulos de verem ele naquela posição de escravo. E Jesus olha e diz: vocês entenderam o que eu fiz? Acho que eles ficaram assim. E Jesus disse: vocês me chamam de mestre e senhor. E estão certo, porque eu sou. Agora, se eu que sou mestre e senhor lavei os pés de vocês, vão e façam o mesmo. Olha aqui, qual era o conceito de autoridade e submissão que Jesus estava implantando, irmãos. E nós precisamos viver isso na prática. Vão e façam o mesmo. Liderança, líderes, pastores, presbíteros, diáconos que estão aqui. Vocês foram chamados por Deus para servir a igreja do Senhor. Agora, os que são casados aqui, imagine aí, se alguém faz algo bom para sua esposa, você fica grata. Agora, tu imagina quem cuida da noiva do Cordeiro. Olhe para a sua igreja como a noiva do Cordeiro, alguém que o Senhor ama e zela, e nos colocou ali para servir a eles. Amém? Ele termina dizendo: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Então aqui, irmãos, pela palavra de Deus, rapidamente nós passeamos naquilo que é o conceito bíblico de autoridade e submissão. Então, aqueles que são usados por Deus para transmitir sua autoridade devem ser servo. Sua atitude e disposição não são para estabelecer você como chefe, mas para você tomar na posição mais inferior. Jesus não serviu aos outros a fim de receber honra dos mesmos. Jesus serviu porque ele amava. Porque ele amava. Você ama as pessoas que o Senhor confiou a você para liderar? Então sirva-os. Sirva de bom coração. Porque Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar sua vida, a minha vida em resgate de muitos. Amém, igreja linda? Vou fazer que nem o Isbe. Ele disse que um dia ia subindo ao púlpito para pregar. E arrasado, diante da sua incapacidade. O Isbe, olha aí. E ele disse: Senhor, e agora o que é que vai acontecer? E o Senhor falou ao coração dele: entre a sua fala e o ouvido deles, tem o meu espírito para agir. E essa é a minha oração. Que nessa tarde, noite, o Senhor esteja fazendo isso em mim e em você. Não queira ser chefe. Sirva. Porque você é um representante legal de Jesus Cristo de Nazaré. Essa semana já eu disse isso para uma pessoa. A senhora vai fazer isso mesmo diante de uma situação? Vou. Porque eu nunca vi alguém ser penalizado porque ele obedece. Ah, mas se o meu líder estiver errado, ele vai prestar conta com Deus. Você se submeta. Porque é na submissão
que nós glorificamos e nos portamos como filho de Deus. Que poderia ter vindo à terra de uma outra forma, mas escolheu, como humano, ser filho para nos ensinar a obediência. Eu coloquei aí, mas eu queria ler, encerrar com um conselho de Madame Guyon, né? Ela diz assim: é essencial a contínua submissão da sua vontade à vontade de Deus. Você precisa querer somente o que Deus tem desejado desde a sua eternidade. Esqueça o passado, dedique o presente a Deus, esteja satisfeito com o presente momento, o qual traz a eterna ordem de Deus para você. Não atribua nada que lhe aconteça como provindo do homem, porém lembre-se que tudo, com exceção do pecado, é oriundo da parte de Deus. Entregue-se para ser conduzido e disponível para Deus, conforme sua vontade, em relação à sua situação externa e interna. Que o Senhor nos agracie cada vez mais com a sua palavra, com o seu amor, com o zelo com o qual Ele tem pela sua igreja. Deus nos abençoe em nome de Jesus e obrigada.